líder do PT, professor Marcelo. Boa noite ao presidente da casa, o vereador César Luquina. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público que prestigia mais uma sessão aqui na Câmara. Boa noite à imprensa, que é importantíssima para que os acontecimentos da política, os acontecimentos dessa casa sejam divulgados para o restante da população do nosso município. Senhor presidente, hoje eu gostaria de dizer que quanto mais penso, quanto mais reflito, vejo que a educação é a chave para o desenvolvimento desse país. A educação é a chave para o desenvolvimento desse país. Há muito tempo atrás, lá no século XVIII, nos 1700, o que acabava diferenciando um país, o que acabava fazendo um país enriquecesse e outro país empobrecesse, era a sua matriz de desenvolvimento. Aqueles países que optavam por uma matriz de desenvolvimento baseada em indústria, esses acabavam enriquecendo. Boa parte da Europa, os Estados Unidos investiram numa matriz essencialmente industrial, acabaram desenvolvendo. E aqueles países que investiram numa matriz agrícola, países onde a política estava arraigada, amarrada com os interesses das elites agrícolas, esses países acabavam não se desenvolvendo tanto, esses países acabavam ficando mais pobres. Por exemplo, o caso dos países da América Latina, e destaque em especial o Brasil. Esses países acabaram ficando mais amarrados e acabaram crescendo menos. Além disso, chegamos no agora. O agora, o que define, não é, em essência, uma matriz industrial ou uma matriz agropecuária. O agora que define é conhecimento. É o conhecimento. Indústria tem desde os países mais ricos da Europa, e muitas delas atualmente passando por crises, até aqui, na MESC, nos municípios menos populosos da MESC, nós temos indústrias. Está lá a indústria, do lado tem uma rocinha de maracujá, ou do lado tem uma roça de fumo. Já não é mais a indústria, a essência do diferencial. A essência do diferencial é o conhecimento. E nós não podemos continuar relutando e deixar o investimento e o crescimento do conhecimento para amanhã. Ele precisa ser agora, conosco, com os nossos pais, com os nossos filhos. Outra questão importante da educação é como uma ferramenta de desconcentração de poder. Infelizmente, no nosso país, o poder ainda fica concentrado na mão de alguns, enquanto a maioria, enquanto boa parte da classe trabalhadora não atinge as esferas centrais do poder político. Nos anos 60, a parte mais pobre da população começou a se articular politicamente. Nos anos 60 a gente via a formação de ligas camponesas do Nordeste, nós víamos sindicatos combativos, e as elites ficaram preocupadas com essa organização da classe trabalhadora. E lá naquele momento acabou acontecendo a ditadura militar. Com a ditadura militar se esmagou esses movimentos. E havia uma preocupação que o consumo distribuísse poder. Então, o consumo ficou concentrado numa elite, se criou uma classe média que quase tudo podia no nosso país, até dar tapinha nas costas de guarda e não cumprir lei. E do outro lado ficou a parte mais pobre do país, boa parte da nossa classe trabalhadora, sem acesso ao poder, com muito pouco acesso ao poder político. Hoje, no agora, na virada do ano 2000, ali para 2005, as elites, elas sim, perceberam que era necessário abrir o consumo para a parte mais pobre da população. Necessário. E esse consumo foi aberto. Tanto que hoje a parte mais pobre da população tem consumido cada vez mais, tem ido no supermercado comprar iogurte. Na minha época, mais ou menos 10, 15 anos atrás, quando era residente do Morro do Tico-Tico em Florianópolis, não entrava no carrinho de minha avó o iogurte. Hoje tem entrado, a parte mais pobre tem consumido. Mas apesar do consumo ter se estendido à parte mais pobre, o poder político não foi descentralizado para a parte mais pobre. Porque o grande diferencial, como eu já disse, é o conhecimento.
Certa parte da nossa população continua concentrando conhecimento e, consequentemente, continua concentrando poder político. E a parte mais pobre, ela tem grandes dificuldades de chegar ao conhecimento e fica alijada do poder político. O governo federal tem trabalhado nesse sentido. O governo federal tem trabalhado nesse sentido. O governo federal, por exemplo, tem programas de creche. Inclusive a creche da Boa Esperança do nosso município, ela vem pelo viés do governo federal. Inclusive a creche da Boa Esperança, da São Pedro, vem pelo viés do governo federal. O governo federal também tem o programa Caminhos da Escola, e nós no município estamos tentando cada vez mais nos aproximar desse programa para poder articular a vinda de novos ônibus escolares. É importante a renovação da frota de ônibus escolares de Sombrio. O governo federal trabalha aqui o equipamento nas escolas. O governo federal foi cabeça no momento de aprovar a lei do piso nacional do magistério. Lei essa que muitos governos de estado não cumprem. Não cumprem. Lei essa que muitos municípios também não cumprem. O governo federal investiu em universidades, muitas novas universidades federais foram abertas, institutos federais, muitos novos institutos federais foram abertos. E também foi chave na criação do programa ProUni. O filho do pobre chegando à universidade. Eu me lembro quando eu morava no Morro do Tico-Tico, o cara que chegava à universidade na viela, ele era até visto de um jeito diferente, parece que o cara era mais inteligente. Se dava alguma diligência no bairro, pergunta para o cara, porque a resposta dele é mais certeira. E hoje o filho do pobre chega na faculdade. Há uma diversidade de cursos possíveis. Infelizmente o governo do estado não vem nessa mesma lógica de aceitação do conhecimento como a máquina, como a grande engrenagem para o desenvolvimento. E me preocupa muito, porque com essa convicção que tenho que o conhecimento é tão importante, nosso estado pode ficar para trás. Não quero, de maneira alguma. E nosso estado ficando para trás, digo, desde Corupá, até Dionísio Cerqueira, até Pastores, passando por Sombrio, nosso município. Bem, essa última semana, estive estudando muito as questões da rede estadual de ensino, a qual abriga mais de 2.000 alunos no nosso município. Só a escola jovem tem 1.200 alunos aproximadamente. É muito, é importante, é relevante. Temos aí uma situação de escolas caindo aos pedaços. Que tipo de preocupação é esse com a educação? Será que há realmente uma preocupação com a educação para a descentralização do poder político? Situação de programas pedagógicos sem assistência, sem recursos. Eu senti na pele o programa Ensino Médio Integral na Escola Jovem, que acabou ficando sem assistência, acabou ficando sem recursos, e houve uma debandada em massa da Escola Jovem. Mais de 100 alunos debandando da Escola Jovem. Programas pedagógicos assim não se faz. Programas pedagógicos é para ver o aluno tendo um atrativo para ir para a escola, uma vontade a mais para ir para a escola, não espantá-lo da escola. Temos também a questão de professores desvalorizados. Permanece. No nosso estado, os professores da rede estadual são dos mais mal pagos do país. Dos mais mal pagos do país. Um país que tem entre os 5, 6, 7 maiores PIBs per capita da nação, tem um dos professores mais mal pagos do país. Tenho preocupação do que vai ser desse estado daqui para frente. Muita preocupação. Ora, a atividade é muito pouco. Mal dá para te preparar uma boa aula para levar para os alunos para dentro de sala de aula. Mal dá para te fazer uma prova mais elaborada, porque uma prova mais elaborada depois vai te pedir mais tempo fora da sala de aula para correção. Mal não há ambientes de estudos dentro da escola. Não há. O governo do estado pensa que a sala dos professores é para ter ambiente de estudo. Não. Sala dos professores é sala dos professores. Ambiente de estudo é outra questão. E na quinta-feira da semana passada, estive participando da Assembleia Estadual do Magistério. Estive participando da Assembleia Estadual do Magistério Público em Florianópolis. Essa assembleia foi realizada em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado. E nessa assembleia
Eu até antes de terminar o tempo, queria pedir mais um minutinho só para mim concluir minha fala. Não vai ser necessário os outros 5. E nessa Assembleia Estadual de Professores, em Florianópolis, em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado, o Governo do Estado novamente ataca o magistério, com a proposta de retirar a gratificação de regência de classe, no sentido de incorporar no salário. Se retira mais um direito da categoria, se incorpora no salário, de repente, para propagandas de reajuste ilusório sobre a categoria. Além disso, o Governo do Estado vem com uma proposta de returmação, uma proposta de colocar mais alunos na sala de aula, o que vai prejudicar fundamentalmente as aulas dos filhos de vocês. Portanto, a proposta que eu faço desde já: se juntem às APPs de suas escolas, e se houver returmação que descumpra com a lei, entre com recurso no Ministério Público.